Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o professor Jefferson Luiz. Ele tá dando risada, Jé, porque o Jefferson é meu marido e ele tá fazendo avaliação física em mim. A gente trabalhou o ano inteiro, né? Eu treinando em casa, fazendo exercício físico em casa. Tive acompanhamento nutricional por um bom tempo. Faz uns 2 meses que eu estou um pouco mais avulsa, mas sempre treinei em casa. Teodoro tá ali, ó, tá aqui, ó, no CT. Tô no CT de treinamento Start, com o professor Jefferson Luiz, fazendo a minha avaliação física para ver o resultado do ano todo. Então, se você quer ver os resultados, fica aí e bora pro vídeo. Então, estou aqui com os meus resultados em mãos. Vamos ver se eu emagreci, se eu engordei, o que aconteceu. Jefferson vai explicar para vocês como é que funciona a avaliação. Teodoro, vem aqui! Como é que funciona a avaliação física? Pera aí que ele já vai explicar já. Deixa eu fechar. Teodoro tá aqui, ó, me acompanhando na avaliação física para ver os resultados. Tá aqui junto, sempre me acompanhou nos treinos em casa. Quem me acompanha nos treinos em casa sabe. E Jefferson fez a minha avaliação física e vai explicar um pouquinho sobre a avaliação física para vocês. Vamos lá, pessoal. Seguinte, então, ó, o processo de avaliação física é simples. É a melhor forma de você ter um comparativo em relação a emagrecimento, principalmente emagrecimento. De verdade, né? De verdade. Porque se você trabalha só comparando peso na balança, o seu peso na balança tem vários fatores que podem fazer com que ele oscile para mais ou para menos, tá? Na avaliação, a gente consegue mensurar cada item que tem dentro do seu peso total, vamos dizer assim, tá? Então o nosso corpo ele é formado por músculo, gordura, resíduo e osso. Então quando você se pesa lá, aparece tudo isso naquele peso. Ele não faz a divisão o quanto de gordura você tem e quanto de massa muscular, tá? Falando da REI aqui, a gente fez uma avaliação ano passado, no dia 15, a gente fez a mesma avaliação agora, seguindo os mesmos protocolos, e a gente consegue colher um resultado. Na relação peso, não vou falar o peso dela, mas quase não houve alteração, mas teve uma alteração muito bacana no percentual de gordura, que é o que realmente importa, e nas medidas, certo? Então, ó, a avaliação que a gente fez, ela tem a parte de perimetria, que são as medidas, né, que você mesmo pode tirar aí da sua casa de alguns pontos, tá? E tem a parte de composição corporal, que sai o percentual de gordura pra gente. Em relação às medidas, a gente usa para a parte de emagrecimento algumas de referência, que são as medidas do tronco, tá? Então aqui a gente vai fazer a comparação entre as medidas que a gente fez ano passado e as medidas que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, ó, referência do tórax. No ano passado ela estava com 83 centímetros, tá? Esse ano ela reduziu para 82, ok? Abdômen. Ano passado ela estava com 84. Esse ano ela reduziu para 79, foi uma ótima redução aqui. Na cintura ela estava com 69, agora ela reduziu para 68. Então, como a Rê ela já está faz tempo no processo de emagrecimento dela, ela já é uma pessoa treinada. Então, quanto mais treinada a pessoa é, menos treinável ela se torna. Então, os resultados que a gente busca, né, nas avaliações, não são aqueles resultados, nossa, 10 centímetros, 5 centímetros, são resultados menores, porque ela já passou dessa fase. Além dessa parte de tronco, né, que é a referência principal para quem quer emagrecer, a gente ainda tira as medidas da parte superior, né, que é a parte de braço e a parte de perna. As medidas da parte de perna da Rê, elas quase não sofreram alterações, tá? A parte de cima, sim. Então, por quê? Porque o biotipo da Rê, ela tem uma predominância maior de gordura nos membros inferiores, então ela tem mais dificuldade de reduzir gordura nessa região do quadril e perna, do que na parte superior, parte de ombro, parte de braço, enfim, tá? Então, para vocês que estão no processo de emagrecimento, vocês vão perceber, vai ter aquele lugarzinho que vocês vão sofrer um pouco mais para reduzir essa gordura. Por quê? Porque geralmente é um acúmulo maior. Então, como o acúmulo é maior, você vai demorar um pouco mais de tempo para estar reduzindo. Geralmente, mulher, ou é no abdômen, tá? Ou é no abdômen na parte da frente, ou na lateral, ou na parte de quadril, tá? Algumas pessoas também têm aquela relação, o braço é grande, né? Então, acúmulo de gordura maior na região do braço, ou na parte das dorsais. Por isso que vocês têm que se conhecer e é interessante você saber o seu biotipo. Mas cada pessoa vai ter, vamos dizer assim, você vai ter um ponto forte e um ponto fraco. Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Mesmo assim eu reduzi, né? Sim, bastante ainda. Como a gente está no processo há longo tempo, igual eu já comentei,
os resultados agora a gente vai trabalhar por milímetros. Então vocês que estão começando, vocês têm que aproveitar essa janela, porque qualquer estímulo que você ofereça para o seu corpo no início do seu treino, ele vai responder de uma maneira super positiva. E esse estímulo ele tem que ser mudado a cada período de tempo. Você não pode ficar muito tempo fazendo os mesmos exercícios, sofrendo o mesmo estímulo, porque o corpo inteligente ele vai se adaptar. Se ele se adapta, ele vai fazer alguma coisa para ele consumir menos energia, gastar menos caloria para você desempenhar a mesma atividade. Por isso que nos treinos que a Renata estava fazendo em casa, a gente ela fazia as mudanças semanalmente. Então eram estímulos diferentes. Você pode repetir até o mesmo exercício, mas de formas diferentes. Algumas vezes trabalhando com mais quantidade, outras com menos, trabalhando a troca da ordem dos movimentos. Nisso o treino ele vai potencializar o gasto calórico, mas o que vai gerar mesmo a redução dessas medidas e a redução do percentual de gordura, além da atividade física, é a alimentação. Então a base de tudo é a alimentação. Você tem que entrar em déficit calórico, consumir menos do que você gasta durante o dia e potencializar o seu gasto calórico ainda através do exercício físico, que é a maneira mais fácil. Isso você não precisa treinar todos os dias. Se conseguir treinar, perfeito. Mas se você manter uma média de 4, 3 vezes por semana, já é o suficiente para você melhorar essa questão de estética, né? Reduzir percentual de gordura e aumentar a massa muscular, que é o nosso objetivo a partir de agora, e seguir o seu objetivo. E eu reduzi ali, ó, nos inferiores, por mais que seja meu ponto fraco, eu saí de quanto, Gé? Eu tava com quanto na coxa, quadril? Na sua coxa direita você tava com 66,6, tá? Reduziu para 64. Na coxa esquerda estava com 65, reduziu para 64,7, quase não tem diferença nessa. Aí na panturrilha direita você estava com 42, e o quadril? 41,2. Na direita, na esquerda 41,5, reduziu aqui para manter, tá? O quadril você estava com 108,8, aí você reduziu aqui também, que eu já vi, para 107,7. Ou seja, reduziu em todas as medidas. Todas as medidas houveram uma redução. E aí, vamos lá para ver o melhor. Vamos lá para ver o percentual de gordura, gente. E quando a gente fala... É a cereja do bolo. Porque quando a gente fala de emagrecimento de verdade, emagrecimento não é perder peso somente. Chega uma hora que o peso não tem tanta relevância assim. E aí, percentual de gordura, que é banha. Vamos ver aqui, ó. Uma coisa interessante de ser falada é o seguinte, em relação a peso primeiro. Posso falar peso? Pode. Posso? Vamos lá. Ele é avaliador, você acha que eu vou tirar o de... Vamos lá. Seguinte, então na avaliação do ano passado a Renata bateu 69.900, tá? Hoje ela bateu 70. Isso aqui é perfeito para ela ilustrar bem o que acontece dentro do corpo de vocês. Ela está basicamente com o mesmo peso na balança, ela está com o mesmo peso, mas a composição corporal que ela tem hoje é totalmente diferente. Isso a gente já consegue observar de maneira visual, né, olhando para ela, fazendo a comparação das medidas e agora com a avaliação de composição corporal, que é através das dobras subcutâneas. Na avaliação do ano passado, o percentual de gordura dela era de 26,8, ok? Esse valor aqui, ó, 26,8, certo? Hoje a gente fez essa avaliação e o percentual dela, seguindo o mesmo protocolo, que é a mesma regra de medição, ela reduziu para 20,2. Tchan, 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 tchan. Que é aqui. Isso tem relação com o quê? O que significa isso? Por que ela não perdeu peso na balança? Ela não emagreceu? Sim, ela emagreceu porque ela reduziu a quantidade de gordura corporal que ela tem. Mas por que ela não perdeu peso na balança? Porque houve um aumento de massa muscular. Então hoje ela tem menos gordura no corpo e mais massa magra. Então significa que ela é uma pessoa mais atlética, que ela tem mais força muscular e o volume muscular que ela tinha no passado ela aumentou bastante. Então só por isso. Então quando você está no seu processo de emagrecimento, aí às vezes acontece isso. Você percebe que houve uma redução nas suas medidas, você percebe que as roupas elas estão mais larguinhas, né, estão mais folgadas, mas o diacho do peso na balança ele não reduz. Se você estiver num período de treinamento aí de 2, 3 meses já,
Significa que você está aumentando, está reduzindo a quantidade de gordura corporal que você tem, mas está tendo outros fatores que estão fazendo você aumentar a massa muscular. Lembrando que aumentar a massa muscular é uma coisa super importante, é bem indicado para quem quer emagrecer. Uma, porque com maior volume de massa muscular, o seu metabolismo ele vai trabalhar de uma maneira mais acelerada, então quer dizer que você vai ter um maior gasto calórico durante o seu dia. E uma na parte de qualidade de emagrecimento. Quando a pessoa emagrece só fazendo controle alimentar, aquela questão da flacidez, da força, ela vai reduzir muito. Nossa, isso é uma coisa que perguntam muito pra mim, Jé. Por como que eu não tive flacidez inferiores, porque eu ainda tenho bastante gordura nos inferiores, mas eu não tenho excesso de pele, assim, né? Então... A primeira coisa relacionada à flacidez que a Renata ela fez de início muito bem é a questão da qualidade da alimentação. Ela não parou de comer em nenhum momento, ela só adequou a alimentação dela para coisas mais saudáveis. Então ela não entrou utilizando nenhum tipo de shake ou vitamina e deixou de comer. Então a nossa alimentação em casa ela é bem rica em verduras, frutas, comida de verdade mesmo. E o segundo ponto, muito importante também, é a questão do treinamento. Desde o início do processo dela, ela sempre treinou. Algumas épocas ela treinou mais, outras épocas ela treinou menos. Nesse ano que a gente está passando aqui, ela treinou quase todos os dias, isso incluindo de sábado e domingo. Ah, mas se eu não consigo treinar sábado e domingo, eu consigo reduzir a questão da flacidez? Consegue treinando 3, 4 vezes na semana. Então a questão é assim, se você emagrece só controlando a alimentação ou através de algum suplemento ou shake aí que fica na moda, a qualidade do seu emagrecimento vai ser péssima. Você vai reduzir seu peso na balança, mas sabe quando a pessoa emagrece e fica com aquele ar de mais cansada, um ar de doente, uma pessoa mais debilitada? É isso, se você controla a alimentação e coloca uma atividade física junto, principalmente trabalho de força, você vai aumentando sua massa muscular e você vai melhorando a qualidade. Então a ideia é que você emagreça com qualidade, não adianta você emagrecer muito, mas a perna ficar muito mole, o bumbum ficar mais mole, não. Você vai trabalhar a tonificação dessas regiões, principalmente para as meninas, né? Que querem emagrecer, mas querem emagrecer bem e querem emagrecer com qualidade. Então o exercício físico e os trabalhos de força são fundamentais para você trabalhar seu emagrecimento de uma maneira saudável e com qualidade. Exato. E é o que eu sempre bati na tecla, tanto treinando em casa, ó, Teodoro dormiu, acordou. Teodoro acordou! Tanto treinando em casa, quanto treinando aqui no CT. O Jefferson, ele sempre me acompanhou nos treinos, esse ano eu fiquei mais avulsa. E aí, a gente vê que assim, ó, por exemplo, nesses resultados aqui, que é uma avaliação física onde você tem medidas, por isso que assim, gente, sempre quando eu batia na tecla e falo emagrecimento, isso é emagrecimento. Se eu ficar burlada aqui, ó, na cabeça com o meu peso está com 70 e aqui 69, não vai dar. Então, assim, para fechar essa parte de medidas, é isso que vocês têm que, ó, aqui, ó. Olha aqui, aqui não tá dizendo que eu tô com excesso de peso? Aqui eu vou explicar essa parte também. É muito interessante vocês saberem sobre IMC, porque tem alguns índices que ficam totalmente... O Gé vai explicar melhor, mais fácil, ele entende mais essa parte de avaliação. Vamos lá, a pessoa que acaba de começar o processo de emagrecimento, ou ela quer começar, ela tem uma coisinha que é facilmente encontrada na internet aí, ou até quando você vai a algum médico, o médico ele usa esse tipo de cálculo para mensurar o quanto você tem que emagrecer, que é o IMC, que é o índice de massa corpórea. Muitas vezes esse IMC, muitas vezes não, vou falar que quase todas as vezes, ele não te dá a resposta que você procura. Por quê? Porque o IMC ele pega seu peso total na balança e faz uma relação com a sua altura, tá? Para você ser considerada com IMC normal, se não me falha a memória agora, você tem que manter entre 18,5 a 25. No caso do IMC da Renata, que isso já sai no protocolo de avaliação, o IMC dela deu 26,6, ou seja, aqui ó, classificação como excesso de peso. Vocês conhecem a Renata, vocês veem foto dela e percebem que ela não tem excesso de peso. Mas por que aparece isso para ela? Por que ela consta como excesso de peso? Porque ela tem 1,62 de altura e ela está batendo 70 quilos. Só que esse 70 quilos ele não é só de gordura. Ele tem massa muscular, ele tem a parte residual e tem a parte óssea.
E o IMC ele não considera isso, ele considera só o peso total na balança. Então, o principal ponto de referência que vocês têm que ter em relação à redução de peso, o quanto vocês precisam reduzir, é o percentual de gordura, não é pelo IMC. Peso na balança não é parâmetro. É muito melhor vocês se deduzirem pela roupa que vocês usam do que peso na balança, porque o peso é muito relativo. O IMC dela deu como sobrepeso. Se você não está numa fase tão legal da sua vida e você recebe uma informação dessa, que é uma informação errada, você vai ficar muito chateado. Exatamente. Vai te quebrar. E é uma informação totalmente equivocada. E essa informação é principalmente para pessoas que já estão treinando, que já têm um volume de massa muscular alto. Pega como exemplo, uma referência bem fácil de você assimilar aí. Pega um homem de 70 quilos, de 1,70 de altura, com 90 quilos, um cara forte. Se eu for fazer o IMC dessa pessoa, vai dar como obesidade, ou grau 1 ou grau 2. Só que não é que a pessoa está acima do peso, ela tem muita massa muscular, o volume de massa muscular dela é muito alto. Então, mas para ir para o IMC isso não consta, só consta o peso que aparece na balança. E para fechar, vamos lá. Então, só para terminar, acabei de fazer a avaliação, já tirei as gorduras aqui que precisa. Para fazer a avaliação física, mas só para ilustrar. Quem me conhece sabe que eu treinei o ano inteiro em casa. Eu treinei 2020 dando aula para os meus alunos no online. Quem não me conhece, eu sou professora de educação física. Jefferson é professor de educação física, mas de avaliação física eu não entendo bulhufas. E foi interessante para ver o quanto durante esse ano eu evoluí e foi vindo, sabe, em questão a peso. Por exemplo, a Júlia lembra, em maio eu pesei, acho que 67 quilos e assim, meu peso oscilava muito, às vezes ia para 71, 72, 68. E o então quão interessante foi vendo que as pessoas chegam para mim e falam: nossa, você emagreceu, Renata, olha, você tá mais definida, você tá mais, nossa, fininha. Para vocês verem, eu cheguei a emagrecer na balança, mas o mais importante para mim, por exemplo, no meu caso hoje já não é tanto peso, né? Eu emagreci de verdade. Então isso é emagrecimento. Eu saí do percentual de 26, quase 27% de gordura, estou com 20% de gordura. Eu perdi quase 7% de gordura durante o ano inteiro. E vou falar uma coisa para vocês. Eu poderia ter perdido mais, eu poderia ter emagrecido mais, perdido mais gordura. Eu comia, o que a gente come já em casa? A gente sempre come, pede, lógico, equilíbrio, né, galera? Lanche, como arroz, Jefferson? Como feijão? Como frango? Como ovo? Como cheeseburger? Então, eu como de tudo, só que não é deixar de comer, e sim saber quando e como comer. Então, não é a questão de eu parei com tudo, entendeu? A minha qualidade na alimentação foi melhor. Esse ano eu troquei por mais coisas saudáveis, fui trocando e aí a gente vê o resultado. E treinando 30, 40 minutos em casa. Ano que vem a gente vai mudar um pouco essa lógica de treino, quero reduzir mais gordura ainda. Por isso que pra mim hoje, e não só pra mim, e muitas das vezes no seu processo de emagrecimento, pode acontecer do seu peso aumentar e você perder. Poxa, gente, eu perdi quase 6% de abdômen. Então, assim, é muita coisa. Não é pra... Às vezes você quer ver a balança baixar, mas você não vê no espelho mudar. E você tem que avaliar o que você está querendo, emagrecer mesmo ou ficar na ilusão que a balança é o único parâmetro que você vai ter. Então, isso aqui foi para ilustrar para vocês que eu saí da casa dos 27% de gordura quase para 20% de gordura e reduzi um monte de medida, eu reduzi tudo. Ou seja, sim, eu emagreci. Perder gordura é fundamental. Perder peso na balança até certo ponto vale, mas também não fique só presa a isso. Foi para fundamentar. Então, sim, quem é de Sorocaba, quiser fazer uma avaliação física com o professor Jefferson, é só vir aqui na Start Performance, agenda uma avaliação, ele vai falar
falar para você assim que você tá com muita gordura ou você tá precisando reduzir aí e não ficar enganada pela bendita, tá bom? Obrigada pela presença no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative os comentários, né, Jefferson? Comentários, se inscreva no sininho. E acompanhe cenas dos próximos capítulos, que ano que vem tem novidade. Beijão, até mais. Valeu. Fala pessoal, beleza? Então é o seguinte, ó, a Renata ela fez uma avaliação no ano passado, no dia 15 do 12, e a gente está refazendo essa avaliação hoje, tá? Para a avaliação ela ter um valor comparativo legal, a gente sempre segue o mesmo protocolo, tá? Aí você vai até seu professor, ele fala sobre as avaliações, sempre tem que seguir. Peraí, não pode.